Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma tarde de formação. Hoje, recuperação e aprofundamento, oitavo ano, ensino fundamental, anos finais. Meu nome é Paula, eu vou estar aqui com vocês no chat, acompanhando a conversa, né, acompanhando a formação da professora Érica. E hoje a nossa conversa aqui é com ela. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação de recuperação e aprofundamento, né? Vamos conversar mais um pouquinho aqui sobre o oitavo ano, esse material que nós temos utilizado. Sou a PCNP Érica, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o material com vocês. Então, esse material aí é tão importante, né, de nós estarmos acompanhando, verificando. No chat vocês têm o link de acesso a ele, tá bom? Vocês também podem encontrar lá no site do Currículo Paulista. Nós estamos no volume 2, que é o referente ao segundo bimestre. Ele ainda não chegou impresso, nós pedimos até desculpas, porque houve um problema com a gráfica, mas agora até o início de junho vai estar chegando todo esse material. Sei que é melhor, né, a gente trabalhar com ele impresso, disponibilizando para os estudantes. Algumas escolas já começaram a receber. Então, logo vocês terão esse material. Mas, enquanto isso, que nós temos que trabalhar com esse planejamento, né, com esse aí acompanhamento dos nossos estudantes, acessa lá o site, pega a versão dela em PDF, né? Lembrando que nós estamos trabalhando com a versão do professor, que ela tem as anotações, as orientações, aquele em formato de U. E é muito importante nós analisarmos isso. Lembrando que são orientações e sugestões, que nada melhor do que você, professor, fazer as adaptações necessárias, né? Olhar, um olhar atento e delicado, e trazendo essas atividades para as especificidades das turmas de vocês. Então, conhece o material e é isso que nós estaremos utilizando aqui durante a nossa formação de hoje, tá bom? E o que nós temos que conversar aqui hoje, né? De novo sobre essa SA3, então nós estamos na sequência de atividade 3. Eu sei que estão terminando ainda as anteriores, mas nós vamos ter aí um tempinho hoje para começar a pensar e amadurecer a ideia aí da aplicação dela com os nossos estudantes. Então, o objetivo hoje é compreender essa atividade de planejamento a ser desenvolvida nas ATPCs da escola, né? Então, o planejamento, ele é fundamental para eu identificar os pontos de atenção, quais as intervenções que eu terei que fazer, né? Quais são as fragilidades do meu estudante, e por meio das experiências que eu tive nas sequências anteriores, eu posso agora, né, aprimorar o meu trabalho, tá bom? E sempre quando eu estiver analisando essas atividades, eu tenho que identificar os objetivos e apropriar esse meu desenvolvimento. Qual é o objetivo? Toda sequência de atividade, ela tem o quê? A sua habilidade essencial, né? Mas ali dentro dela, eu tenho os objetivos que delinea, ele limita o meu trabalho, porque às vezes algumas habilidades elas são muito amplas. Eu preciso conhecer esses objetivos e pensar como eu vou desenvolver com os meus estudantes. Vamos refletir também um pouquinho sobre a autonomia e o protagonismo dos estudantes, né? Nós falamos tanto de trabalhar isso com os nossos estudantes. Nós vemos aí, principalmente matemática, né, gente, que em alguns momentos eles são tão dependentes de nós, professores, mas se nós trabalharmos essa autonomia aí com eles, auxiliá-los, isso nós estamos preparando eles para a vida, né? E aí, baseado, né, como a professora Rosana falou, com um trabalho aí em grupo, que é proposto pela COI e pela LOTO. Então, estamos aí também trabalhando com o estudante de uma maneira colaborativa, auxiliando a gente aí nessa busca ativa. Identificar e analisar nessa sequência também do volume 2 as situações favoráveis ao desenvolvimento das habilidades essenciais propostas em formato de agrupamentos. Então, se eu pego lá essa sequência, ela é dividida em 8 aulas, né? Todas elas têm lá 2, 3, 4, tem uma que tem 6 atividades. Eu não tenho como desenvolver todas essas num trabalho em grupo, né? Mas eu posso separar aquela ou aquelas que vão ser favoráveis, que vão permitir que eu desenvolva esse trabalho em grupo com os nossos estudantes, né? Então, é um passinho de cada vez, é um trabalho gradativo. Então, pode ser que na outra SA você consiga trabalhar uma atividade, nessa vamos ver lá, eu já consigo trabalhar 2 ou mais,
né? Sempre procurando o desenvolvimento do nosso trabalho. E, por meio do nosso planejamento, nós conseguimos fazer o quê? O nosso replanejamento, verificando justamente aqueles pontos que precisam de atenção, né, que precisam de uma correçãozinha para o nosso trabalho ser positivo aí. E dentro dessa proposta, qual é a nossa agenda, né? O que nós vamos dividir aí em 2 momentos dessa nossa formação? Então, na primeira, vamos orientar sobre essa atividade de planejamento para a TPC, lembrando que é uma sugestão, né? Que nada melhor que o professor que está aí no chão da sala de aula para realizar as adaptações necessárias e elaborar um plano de ação, né? Considerando esse contexto híbrido, esse momento que nós estamos, retornando às aulas presenciais, estamos com estudantes que ainda parecem escola, tem estudantes que ainda não parecem na escola. Então, uma sugestão, né, eu darei aí para vocês e fazerem as adaptações necessárias para que seja possível trabalhar com eles. E no segundo momento, vamos trabalhar um pouquinho mais específico e discutir, né, essa situação de aprendizagem aí, a SA3, para que possa desenvolver aí com os nossos estudantes, pensando no trabalho em pequenos grupos. Então, nós já estamos em alguns encontros aí falando sobre a questão do desenvolvimento em pequenos grupos, porque nós sabemos que é uma ideia que temos que ir amadurecendo, né, verificando quais as melhores maneiras de trabalhar. Poxa, aqui eu vi que essa organização desse grupo não dá certo, vou ver essa agora. E assim nós vamos progredindo no nosso trabalho, né? Então, estamos no nosso aqui segundo momento. Primeiro tivemos a transmissão lá com a professora Rosana. Agora, nesse momentinho, apesar que pequeno e curto, espero ajudar e contribuir muito para vocês. E depois vocês terão aí o ápice, né? O momento especial desse nosso TPC. Que são esses 90 minutos tão particular que vocês vão poder aí se reunir com os professores, com os pares de vocês. Quem pode tem colega da mesma ano e série, melhor. Se não tiver, pega das séries próximas para trocar essa experiência. Poxa, ouvi o meu colega do que deu certo, do que não deu, para que nós possamos, assim, aprimorar as nossas práticas. É bem legal essa troca de experiência. E lembrando que é uma sugestão, né, que nós trazemos aí para vocês. Dentro dessa sugestão, sempre a primeira coisa que nós temos que fazer é analisar a sequência. Eu tenho que conhecer, né? Cada uma das aulas dela, cada um dos objetivos, o que propõe nessas atividades. De repente, opa, posso acrescentar, complementar minha atividade com alguma coisa. Às vezes, eu tenho que trabalhar com alguma coisa antes, né? Rever algum conceito com os meus estudantes. Então, muito importante eu fazer essa análise, esse entendimento, sabendo da onde eu estou saindo, para onde eu vou chegar, por meio de fazer essa observação completa aí da minha atividade. Também construir um plano de ação. Eu analisei. Quando nós vamos analisando e lendo, já começa a surgir, né? Aquelas coisinhas na cabeça, olha, legal isso, vou fazer aquilo. E aí eu tenho que esquematizar isso, né? Eu tenho que sistematizar todo esse meu conhecimento, essas ideias, esses objetivos, construir um plano de ação. Como que eu vou trabalhar como estudante com isso? Como eu vou aplicar isso, né? Naquela turma, olha, fulaninho precisa de mais atenção, vou pensar mais numa atividade complementar. Essa habilidade essencial, ela tem uma habilidade de suporte ou tem várias habilidades de suporte, que é o que nós chamamos de conhecimento prévio, né? Eu tenho que resgatar, às vezes, esse conhecimento antes. Às vezes, o material traz esse resgate, outras vezes não. Eu vou ter que elaborar alguma coisa a mais. Então, tudo isso vai estar dentro o quê? Desse meu plano de ação. Porque tudo que eu quero é desenvolver essas habilidades. Proporcionar o aprendizado, garantir, né, também o aprendizado aí dos meus estudantes. E sempre procurando alternativas metodológicas, né? Aí vocês, na experiência de vocês, conheçam, né, o esforço que estão fazendo para testar tudo que pode para atingir os estudantes. E aí, dentro desses testes que foram feitos, nós sabemos quais são as melhores alternativas. Aquelas tentativas que nós fizemos e teve um sucesso, né? Foi positivo, eu vou utilizar. Para o quê? Para promover essa formação dos meus estudantes. Lembrando sempre que eles têm que ser responsáveis, eles têm que ser autônomos e eles têm que ser protagonistas. São 3 palavras muito importantes que eu não estou preparando o meu estudante só para um ambiente escolar. Eu estou preparando ele para a vida. Então, eu tenho que garantir que durante o processo ele vai ser responsável. Ele tem que saber que por mais que o professor se desdobre, ele não vai aprender se ele também não tiver a contribuição dele.
Se ele não tiver interesse, se ele não buscar, se ele saber que tem a parte dele também de realizar as atividades, de procurar ajuda, né? O professor está ali sempre disponível a auxiliá-lo, ele tem que encontrar o professor também e saber que ele é corresponsável, ele é protagonista dentro desse processo. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar e da gente trabalhar, né? E na vida é assim. Se você não tem responsabilidade, se você não tem atitude, se você não coopera com você mesmo para realizar alguma coisa, né? Como eu vou garantir o sucesso desses meus estudantes? Então, eu posso e contribuir bastante, gente. Com a experiência de vocês, tenho certeza que vão conseguir aí resolver e fazer trabalhos muito maravilhosos, né? E quando eu for construir esse plano, eu tenho que considerar qual a habilidade essencial que eu estou trabalhando aqui com o meu estudante, né? Quais são os objetivos, os objetos de conhecimento que eu vou abordar? Essas atividades propostas, elas são no caderno Aprender Sempre? Dá para fazer uma articulaçãozinha com o outro, curriculação? Preciso fazer uma atividade para complementar? Né? Então, sempre pensando nessa questão, que o estudante ele vai ser responsável também, né? Na elaboração de tudo isso que eu estou propondo para ele. E eu sei de onde estou saindo, sei aonde eu quero chegar, reconheço todos os pormenores, as fragilidades do estudante no meio do caminho, pensar por que ainda eles têm dificuldade. Se nós pensarmos na infração, né, como os nossos estudantes ainda têm dificuldade de fração, por que será? Pensar como a cabecinha ali do meu estudante, né? Será que eu consigo identificar por que ele tem essa dificuldade? E aí, se eu paro e identifico isso dentro do processo, eu defino parâmetros. O que são esses parâmetros? Não deixa de ser, né, uma maneira de eu verificar esses objetivos que eu estipulei. Será que eles estão sendo alcançados? O que eu posso fazer para melhorar isso? O meu estudante está aprendendo? Como está se dando esse processo de aprendizado dele? Né? Em que ambiente que ele está trabalhando? Tem mais alguma coisa que eu possa fazer isso para melhorar? Os meus objetivos estão sendo atingidos? Eles estão conseguindo participar aí da elaboração das atividades em grupo? Será que a proposta que eu pensei para trabalhar em grupo, ela está legal? Ou eu tenho que rever essa composição e esses perfis, né? E também, do mesmo jeito que eu coloco critérios para mim, por que eu não ponho já para os estudantes? Né? Um processo transparente, eles sabendo que eles vão ser avaliados, mas no que eles serão avaliados? Quais os parâmetros, as referências que eu, como professor, escolhi para avaliar? E aí eles vão também ser responsáveis, eles vão se policiar, né? E é até daquele cutucão, um coleguinha que está ali paradinho, vamos lá, vamos trabalhar, olha o professor que é isso, nós temos que apresentar aquilo, certo? Então, é muito importante eu saber esses parâmetros para o quê? Avaliar o meu trabalho e avaliar também todo o desenvolvimento desse percurso que eu estou tendo com os meus estudantes. Às vezes a gente esquece, né, dessa parte, nós estamos sendo avaliados o tempo todo, né? Vocês nos avaliam aqui na nossa apresentação, por meio do chat, por meio do link, né? Em todo momento da vida nós estamos sendo avaliados. Então, nós temos que ajudar, auxiliar esse estudante a compreender que é um processo necessário, né? E a lidar com isso com maturidade, né? Poxa, eu fui criticado nesse ponto, e vamos ver então o que eu vou melhorar, o que não está dando certo, como que esse processo todo ele pode ser aperfeiçoado por meio dessa avaliação, né? Então é importante. E falando nela, na sequência de atividade 3, vamos pensar um pouquinho dentro dela dos papéis e responsabilidades do estudante e o papel do professor. Nós também temos um papel importante dentro de todo esse processo, né? O professor é o ponto-chave. Ele que aí estimula, que dá as comandas, que seleciona as atividades, né? Que vai, de uma maneira empolgante, contagiar esses estudantes para que ele, poxa, eu quero participar disso, né? E eu quero crescer e me desenvolver dentro desse processo todo, né? O professor, ele sendo o mediador, né? Não o centro ainda é o nosso estudante, a aprendizagem dele, e que eu vou conseguir desenvolver isso legal, de uma maneira boa, por meio das minhas intervenções, né? Então, qual é a habilidade que nós estamos trabalhando aí dentro dessa nossa SA3? A EF 07616. Então, é uma habilidade do 7º ano, ainda que estamos revendo. E lembrando, se eu for lá
dentro das minhas habilidades, eu vou ver que eu tenho várias outras habilidades anteriores a essa, que elas são fundamentais. E essas habilidades nós chamamos de habilidades suportes. Né? E dependendo da turma, eu vou ter que pensar nisso lá dentro do meu plano de ação. Se eu não tenho que fazer alguma coisa para resgatar esse conhecimento desse meu estudante. E o que diz essa minha habilidade essencial? Reconhecer-se duas expressões algébricas. Opa, estamos falando de álgebra. Nós sabemos que a álgebra é o calcanhar de Aquiles de muitos, né, gente? É uma matéria tão importante, muito gostosa, mas se os meus estudantes eles não compreenderem, eu não vou ter sucesso. Então, um olhar atento aí. Né? E para quê? Para descrever regularidades de uma sequência. É tão gostoso trabalhar com isso, né? Mas exige um raciocínio, uma certa aptidão que eu tenho que desenvolver com meus estudantes para ele conseguir atingir, né? Essa habilidade e esse conhecimento. E essa é uma habilidade longa que nós vamos ter que dar uma restringida. E quem restringe essa minha habilidade? O meu objeto de conhecimento, que nesse caso ele quer ver o quê? A equivalência de expressões algébricas, né? Fazendo o quê? A identificação da regularidade de uma sequência numérica. Olha que tema lindo. Ele é extenso, muito importante, né? E dá para trabalhar com muita coisa criativa. Quando eu falo com essa parte aí de sequência numérica das expressões. É muito legal, né? E aí, ela é dividida em temas. Então, dentro das nossas 8 aulas, esses são os temas. Então, primeiro eu tenho que fazer o meu estudante compreender sequências numéricas e suas leis de formação. Como é formada uma sequência numérica? De onde que ela vem? O que é uma sequência numérica? Poxa, tem lei de formação lá nos números pares, né? Depois, mais um pouco de sequências numéricas, leis de formação, aí já vai trabalhar com uma maneira um pouquinho mais complexa, né? E depois, equivalência de expressões algébricas e as expressões algébricas, como fatorá-las. Então, eu tenho aí as equivalências que é bem o foco, né? Aí da minha habilidade, e depois eu dou uma aprimorada aí, uma aprofundada com as expressões algébricas e como fatorá-las, né? Então, percebe que é progressivo. E essa progressão eu percebo muito quando eu estou trabalhando dentro das aulas, dentro dos meus objetivos. Então, eu tenho a habilidade, objeto de conhecimento, e eu tenho os objetivos que vai delinear o que eu quero atingir dentro de cada uma das minhas aulas. Então, olha só, estabelecer uma regra de formação e reconhecer diferentes expressões algébricas. Percebe que é progressivo, algumas coisas que meu estudante precisa aprender antes, né? Para o quê? Ser aquela minha base, aquele meu fundamento para começar a construir sobre ele. Na aula 3 e 4, ele já quer descrever uma expressão algébrica, para depois ele investigar a regularidade presente em sequências e para posteriormente, ele aplicar. Vocês perceberam como é importante essa construção, né? Como meu estudante, e como eu preciso trabalhar dentro de algum desses pontos. E aí, agora eu tenho que analisar também essas situações. Eu tenho que ir lá olhar cada um dos exercícios, o que ele pede, verificar se não tem nenhum espaço entre um exercício e outro que eu tenho que trabalhar com alguma outra atividade, né? Olha o olhar atento do professor, como ele é importante para garantir esse processo. Nas aulas 5 e 6, eu tenho que aplicar as propriedades, usar expressões algébricas e depois mostrar que elas aparecem aí em cálculos comuns. Na 7 a 8, estabelecer expressões algébricas, tem 2 maneiras para fazer isso, e verificar a equivalência. Então, se você perceber, o verificar, ele praticamente é sempre o último passo do meu processo. Se eu pegar os verbos na taxonomia de Bloom e ver essa gradação, sempre vai ser o verificar e o analisar no final. Por quê? Porque eu tenho ali o meu aluno, eu tenho que trabalhar esse processo cognitivo dele gradualmente. Se ele não sabe realizar as operações básicas, eu não vou conseguir fazer situação-problema com ele e muito menos pedir para ele criar uma situação-problema. Se ele nem entendeu ainda os passos da resolução. Então, esses passos, professores, é fundamental nós trabalharmos, tá? Então, dentro do meu planejamento, eu tenho que pensar em todos esses. E falando aí em planejamento, agora eu vou contar com a interação de vocês, a Paula vai acompanhar. E fala para nós, qual o seu top 3
que não pode faltar em qualquer planejamento acadêmico. Fala 3 coisas que fala assim, ó, isso daqui, no meu planejamento, não pode faltar. E a Paula vai acompanhar conosco lá o chat. Então, eu conto com a colaboração de vocês agora, com essa participação, dessa troca de experiência aí. Tá, vamos lá, Érica. Enquanto o pessoal vai se pronunciando aqui, né? Lembrando, gente, a gente lê o chat, tá? A gente está aqui, eu estou aqui, estou lendo o chat. A hora que acaba a formação, a professora Érica vai lá rapidinho e pega o chat também. Então, assim, não fica perdida a nossa conversa aqui de jeito nenhum. Por isso que é muito importante a participação de todo mundo, tá? Quero dar boa tarde para a professora Camila, para a professora Rosa Maria, a professora Elaine, o professor Rubens, o Romualdo, a Fabiana, a Anne, o Eduardo. Aí a professora Rosa Maria, ela estava com uma dúvida aqui, querendo saber onde que ela consegue o material do Aprender Sempre do volume 2. Está no site da EFAP, a gente tem ele digital lá, professora, é só entrar no site da EFAP, a gente tem lá Aprender Sempre, tá tudo, todos estão lá, né, o material do professor e material do aluno, e lembrando também, né, o pessoal que o material está chegando nas escolas, né, para quem ainda não recebeu, aguardem um pouquinho, até o comecinho de junho, todo mundo vai estar com o material aí em mãos, boa parte das escolas já receberam, quem não recebeu vai receber, tá, gente? Bom, Érica, eu vou, enquanto o pessoal que ainda não se manifestou, eu vou resgatando o que a gente já conversou na nossa conversa da manhã, né? Que o pessoal já foi falando bastante sobre a questão de, né, elegeram assim entre os top 3, objetivo, metodologias. Falaram também da questão de justificativas, habilidades, né, as habilidades essenciais, teve um pessoal que falou aí, né? A professora aqui, ó, Vanessa, ela está dizendo que na busca ativa, ela fala também de retomada dos conteúdos, né, que foi o que o pessoal também colocou, né, anteriormente, de falar de uma avaliação para retomada de conteúdos, tá? O professor Eduardo colocou aqui o objetivo, ele também completou com motivar os alunos. A gente também ainda tem a questão da contextualização e das devolutivas, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, Érica. Será que a gente te ajuda a começar? Enquanto isso, o pessoal pode continuar respondendo aqui, que a gente continua lendo. Oi, pessoal, desculpa, a gente teve um probleminha técnico aqui, mas a gente já está voltando, tá? Pode continuar, professora Érica, vamos lá. Obrigada, Paula. Voltando, pessoal. Então, eu tenho muitas coisas para considerar aí quando for realizar esse meu planejamento. Eu acredito que nesse momento que nós estamos, nós temos que considerar muito essa parte da metodologia, os recursos disponíveis que nós temos, né, para atender todos os nossos estudantes, independente da modalidade de ensino, da dificuldade dele, e eu vou falar um pouquinho disso daí para dar um auxílio aí para vocês, tá? Porque eu sei que às vezes parece que a nossa criatividade ela vai se esgotando, né? Perante a todas as situações que nós nos deparamos aí na escola, tá bom? E esse compartilhamento ele é muito importante, então vamos na mãos da massa. Então nós vamos falar um pouquinho do guia do revezamento em contexto híbrido e dessa parte um pouquinho mais aplicada em relação ao trabalho em pequenos grupos, tá? Ideias aí de como nós podemos trabalhar com os nossos estudantes. Então, essa é a capinha aí do nosso guia do ensino híbrido. Ele foi disponibilizado para as escolas. A gestão dessa escola com certeza tem. Se você não recebeu ainda, creio que em breve você receberá. O que é esse guia, né? Ele é um material novo? Não, ele não é um material novo. É um material que ele sistematizou todas essas práticas aí que nós temos na escola, tá bom? Que é basicamente o ensino que nós estamos trabalhando, mas ressaltando do que é o ensino híbrido, né? O ensino híbrido não é presencial mais remoto, é a articulação desses dois. Como que eu vou trabalhar com esse meu estudante que está na sala de aula? Como eu vou trabalhar com esse meu estudante que ele está em casa? Como eu vou articular esses dois? É isso, né, que ele vem trazer. Ele é apresentado em 4 passos, tá bom? Então, lembrando, não é um material novo, ele sistematiza, ele
apoia, ele traz sugestões, ele traz algumas organizações para aprimorar o trabalho que está sendo feito aí na escola, tá? Então, o que que ele fala no passo 1? Primeira coisa que nós temos que fazer, definir o sequenciamento das aprendizagens, que são as nossas habilidades e competências, que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes para cada período, né? Então, nós estamos aqui, no caso, nosso programa Recuperação e Aprofundamento, definindo que nós vamos trabalhar com nossos estudantes, que é o nosso material é Aprender Sempre. E eu tenho que fazer isso em todas as áreas de conhecimento, com todos os materiais que eu tenho disponível para mim. Então, olha a importância disso. Definir, vou planejar. Como garantir essa aprendizagem para todos os estudantes naquele período. Então, esse planejamento, esse olhar de analisar, de pensar nas minhas metodologias, de como eu vou trabalhar com esse meu material, está contemplado aí no passo 2, que é o que vocês vão fazer também daqui a pouquinho em relação a SA3, né? Eu vou olhar e vou planejar depois da minha análise. Fiz isso, eu tenho que organizar esse cronograma de atividades. Como que eu vou atender esse meu estudante? Eu consigo fazer as minhas aulas online ali simultânea? Não consigo? Então, como que eu vou organizar esse horário para conseguir atender esses estudantes que estão em casa? E isso é um trabalho da gestão que vai auxiliar vocês aí nessa parte dessa organização aí do horário, tá bom? Para articular as aulas presenciais com as aulas remotas. E depois o passo 4 é saber se está alinhado com quem? Com as aulas do CMSP. Porque o estudante, quando está comigo na sala de aula, ele está ali, estou trabalhando nas sequências, ele está me ouvindo. Quando ele está no remoto, ele vai acompanhar as aulas do CMSP. Se isso não tiver numa harmonia, nós sabemos que pode confundir a cabecinha do nosso estudante, né? Então, é muito importante trabalhar desse jeito. Então, é um guia interessante, ele é prático, ele traz sugestões, né? Então, leia, conheça um pouquinho mais ele, né? Para a gente trabalhar aí, conseguir ter o êxito do nosso trabalho nesse momento. Gente, sempre lembrando, nós estamos voltando aí, né, com os nossos estudantes, garantindo 35% no máximo aí na sala de aula, e nós temos que tomar os devidos cuidados quando nós formos fazer essas atividades com os estudantes que estão na sala de aula, né? Então, todo cuidado, vamos nos proteger, o distanciamento entre as carteiras, distância entre eles na hora de realizarem as filas, né? Isso é muito importante. Todos os protocolos sanitários para garantir aí a nossa saúde física e mental dentro desse nosso processo. Então, eu sou uma pessoa que acredita muito que o planejamento, ele nos poupa muito do desgaste, né? Porque eu já tenho toda a ideia do que eu tenho que resolver, do que eu tenho que trabalhar, de como que eu tenho que proceder dentro daquele processo. Então, ó, ele é muito bom. Então, vamos pensar no planejamento. Como assim, Érica? Então, a sugestão é divisão de turmas, né? 3 aí, garantindo 3 semanas, são os nossos máximos de 35%, que se é adaptado de acordo com a permissão dos pais, né, para os alunos frequentarem essas aulas e a capacidade da minha sala de aula. Então, eu pensei aí, né, em 3 grupos, chamei de A, B e C. E esses estudantes dividido aí, né, de acordo essas semanas. Então, nessa primeira semana, o que vai acontecer? Vai ter aula 1 e 2 com o grupo A, tá presencial lá na sala de aula, eles vão ter aula de conceitos e atividades. E o grupo B? Eles vão ter aulas síncronas pelo CMSP e as atividades. E o C também. Poxa, eu não consigo fazer aulas síncronas. Minha escola não dá, eu não tenho condição. Então, é o que prevê lá no guia, né? Junto com a gestão, vocês verão como atender esses estudantes de maneira online que estão em casa. Mas eu tenho estudante que não consegue, não tem acesso. O que que eu faço? Os roteiros. Trabalho com ele com aqueles roteiros de estudo, né? E eu vou dar mais umas sugestõezinhas, espero que ajude aí em relação ao roteiro. Mas, Érica, remoto 1, remoto 2, os dois não estão remoto? Sim, mas tem um momento que o remoto 1 vai virar presencial. Então, olha nas aulas 5 e 6. Aquele meu remoto 1 virou meu presencial. E o C, que também era remoto, continua remoto. Por quê? Porque é uma escala de revezamento. Então, agora, eu trouxe o que nas aulas 5 e 6? O meu B para trabalhar os conceitos e atividades. Agora, o C continua com as aulas síncronas pelo CMSP e o A também. Eu não tenho como ficar trabalhando
aula 1 e 2 nessa semana com o grupo A, depois na próxima semana com B, depois com C. Eu não vou conseguir progredir, né? Então, o ensino híbrido, lembra que eu falei? É articular o presencial com o remoto. Então, eu vou estar trabalhando com A, B e C a mesma aula. Talvez eu tenha que usar recursos diferentes, porque o ambiente de aprendizagem é diferente. Mas eu vou garantir a aprendizagem de cada um deles. Depois, na aula 6 e 7, eu fiz um trabalho em grupo e aí vai ser o momento deles fazerem essa minha devolutiva. Então, um esquema bem geralzão, só para vocês entenderem. Posso fazer isso e depois até realizar o meu planejamento, meu plano de ação baseado nisso. Vamos dar um detalhamento aí para poder ver se ajuda um pouco mais, ó. Então, vou pensar só na aula 1 e 2. Então, a equipe A está lá no presencial, tá? Estão tendo conceitos da aula 1 e 2. Percebe que sugere-se de novo a aula síncrona. Quem tem condições, maravilha. Quem não tem, né, como eu falei, a gestão junto com vocês auxiliar para ver como fazer isso. Tem os conceitos da aula 1 e 2, sequência numérica, as leis de formação. Quem está em casa também vão ter essas aulas 1 e 2, ou de maneira assíncrona ou de maneira síncrona, dependendo do que eu tiver aí disponível, tá? Aí chegou na aula 2, é o momento de treinar. Então, eles vão fazer resolução de exercício. Quem está em casa também vai fazer resolução de exercício. Só que quem está no presencial está ali comigo e eu posso tirar as dúvidas. E aí, para quem não está ali na escola, está no remoto, eu posso dispor para ele o quê? Uma videoaula do CMSP indicar, né? O repositório é rico. Eu vou lá e indico uma aula para ele assistir. Depois, na aula 3 e 4, eu faço com quem está presencial os conceitos da aula 3 e 4, mais um pouco das sequências numéricas, que é o tema da nossa aula. Quem estiver em casa também vai fazer isso, a mesma atividade, de novo com a indicação de um vídeo do repositório. Na aula 4, aula de resolução de exercícios. E aí, uma sugestão que eu trago, lembrando, gente, são sugestões. Eu acho muito importante nós conhecermos essas plataformas. Nós temos muitas plataformas disponíveis para nós, né? E às vezes não conhece. Eu mesmo, quando me apresentaram essa, eu não conhecia. E é uma plataforma da Google. Essa plataforma, ela é como uma lousa digital, né? Os nossos estudantes, eles sentem falta dessa interação. Então, o professor pediu para fazer um grupo lá de 3. Só nós 3 conversamos. O que os outros estão fazendo? Esse Jamboard, ele permite o quê? É uma lousa digital e ele permite o estudante enviar vídeo, ele pode postar imagem, né? Então, qual foi a conclusão da resolução de exercícios da equipe A? Ele pode ir lá tirar uma foto e postar. E aí todos os estudantes daquela sala vão ver. Podem curtir, eles podem comentar na atividade, uma coisa que eu acho bem interessante, né? E aí eu proponho isso para eles. Olha, gente, faça a resolução dos exercícios e também postem aí nessa plataforma para que todos possam compartilhar. E, de repente, até dar sugestões de resolução, comentar como eles resolveram. E aí eu crio um ambiente virtual interativo, tá bom? Depois, na hora 5 e 6, a gente pode pensar aí, né, que seja um momento de interagir com os grupos, com os demais, pode ser de uma maneira online, e também vou trabalhar a aula 5 e 6, né, que fala sobre as equivalências de expressões algébricas. E a interação, nós temos tendo um problema com os estudantes, porque às vezes eles têm o acesso, eles têm o equipamento, mas pode ser que a plataforma escolhida seja muito pesada. E aí o equipamento deles, o celular, o computador, não dá conta. Uma sugestão é o Airby, tá? Ele é um aplicativo leve, que você pode fazer reuniões, né? Quem tem o WhatsApp também pode reunir lá em um grupinho de 3, eles conversam com o professor, ou eles podem usar essa plataforma, daqui a pouco eu dou um link e falo um pouquinho mais dela com vocês. E também já sugeri uma aula aí do CMSP para eles também. Na 6, vou dar atividade para quem está no presencial e para quem está em casa, eu vou usar um vídeo instrucional. O vídeo instrucional ele é importante porque eu vou atingir quase todos os estudantes,
porque eu posso postar na rede social da escola, eu ponho no grupo do WhatsApp. Então, às vezes, o aluno, naquele momento, não tem um equipamento acessível a ele. Mas quando ele tiver, ele vai lá e acessa. Né? E aí, de uma maneira indireta, ele acaba tendo contato aí com o professor. Então, isso também é importante, né? Eu permitir que ele tenha esse contato comigo. Eles sentem falta. Aula 7, vou trabalhar o conceito de novo com quem está no presencial, né? Quem está no remoto, de novo, forneci aulas do repositório CMSP, tenho muitas aulas lá que eu posso utilizar, e fiz interação entre os grupos com Airby, né? Porque eu posso fazer entre eles podem fazer comigo, um grupo pode fazer com o outro, tudo isso vai depender do que eu coloquei no meu plano de ação. Tudo isso vai depender do que eu coloquei o quê? Dentro dos meus objetivos, o que eu quero, qual a experiência que eu vou proporcionar. E às vezes eu faço isso daí para o oitavo ano A, mas não vai ser o mesmo para o oitavo ano B, que é uma outra realidade, né? Às vezes eles precisam de mais apoio, menos apoio, de uma atividade diferenciada, tem mais estudante que tem acesso, né? Tudo vai depender dessa realidade aí que eu me deparo. Na aula 8, eu vou pedir para eles entregarem aí pelo WordAll, né? Então, eles vão me entregar a atividade online e vão resolver exercícios que eu deixei. O WordAll, ele é baratinho, ele é bem levinho, muito fácil de trabalhar, que você pode pôr ali probleminhas para o aluno resolver, né? São parecendo aqueles aplicativos interativos que o estudante tem no verdadeiro ou falso, mas eu posso colocar as perguntas que eu quiser dentro de um tempo que eu achar que é suficiente. De novo, pergunto, e aquele estudante que não tem acesso? Nós temos o estudante que está no presencial, nós temos o estudante que está no remoto com acesso, e nós temos o estudante que está no remoto sem acesso, né? Que assim eu acho que é o ponto de mais atenção que nós temos que ter. A escola, ela está aberta, somente aquelas que têm o Protec, ele está ali o tempo todo para poder ajudar esses estudantes, é só agendar e ele se direcionar para a escola para realizar essas atividades. Mas quem não tem, né, às vezes é problema de transporte, ou o pai não autorizou aí, tem problema de saúde, eu posso fazer esse roteirinho. Mas faz esse roteiro considerando uma linguagem clara e a maneira muito acessível, né, de saber que aquele estudante está fazendo a atividade sem você. Então, praticamente, a troca de informação com esses estudantes é de que maneira? Bilhetinho, pelos roteiros, né? Então, para os estudantes que estão no presencial e que estão no remoto com acesso, eu fiz lá a atividade no Moodle e ela é engraçadinha, né? Printo ela e ponho, ou faço numa tabela e coloco uma coisinha que vai, o aluno não vai se sentir tão sozinho. Ah, os estudantes fizeram lá, né, nessa minha plataforma e colocaram todas as atividades que eles realizaram, tira um print para mandar para esse estudante ou para mostrar para ele quando ele estiver nesse momento. E dentro de todo o processo, eu preciso aí da minha avaliação, que é essa minha sugestão de acompanhamento dos grupos, né? Então, eu estabeleci parâmetros, lembra lá dos parâmetros que nós falamos? Então, eu estabeleci esses parâmetros para mim e também para o grupo. E por que não mostrar no início? Né? Eu acho que é muito válido isso. Por quê? Porque o estudante já vai se policiar. Então, como ele agiu nas aulas presenciais? Na aula do CMSP1, como que foi a socialização entre os grupos? E a entrega da primeira etapa? Qual foi o desenvolvimento das atividades online que eu forneci? E na aula do CMSP2? E a entrega dessa etapa final? Né? E eles gostam disso. E eu tenho certeza que na próxima eles vão querer superar, né, esses resultados, esse engajamento que ele teve agora no início. E sobre as plataformas aí que nós falamos, o repositório, gente, ele tem muita atividade, ele tem muito material que eu posso utilizar, né? Estou falando de uma habilidade aí que é do 7º ano, tem as aulas que já estão disponíveis aí do ano anterior, indica para eles estudarem, né? E elas são divididinhas, né? Estava vendo uma delas assim, aula 1, aula 2, aula 3, eu posso ofertar para eles em momentos diferentes, posso até sugerir para quem está lá na sala comigo, para como um aprofundamento, nós estamos falando do programa de recuperação e aprofundamento, então eles podem, em aprofundamento, assistir isso em casa depois. Então, vá lá, explore ele. A outra que eu falei é o Whereby, que é essa ferramenta de comunicação, bem levinha, baratinha, fácil de funcionar,
né? Que vai ajudar muito aqueles que têm os aparelhos mais simples, que precisam aí de recursos para também se comunicar com os estudantes, que eles gostam disso. A outra aí, né, no caso que é o Jamboard, que é da própria Google, que é essa lousa digital interativa que pode acontecer aí entre eles, deles irem adicionando as atividades dele, né? Eles podem tirar fotos durante o processo, compartilhando o que está acontecendo, até mesmo entre o grupo, na classe, né? Alguma observação que eu pedi para eles realizarem, eles podem registrar e colocar lá, e depois você pode baixar e guardar isso. Ele transforma essa lousa em uma imagem JPEG, e você pode guardar e arquivar, vira o seu portfólio também, né? A outra, que é o nosso Word All. O Word All, ele pode, eu deixei ele simplesinho, de fração, né? Por quê? Porque eu posso utilizar ele com alguma coisa que eu estou trabalhando, referente à habilidade que eu estou no momento, como eu posso utilizar ele como uma coisa para recuperação. Então, eu vi que meus estudantes estão com dificuldade lá de fração, né? Eu posso ir lá e colocar no Word All. Eu proponho, né? Aí, no caso, as minhas sentenças, e ele vai ter que assinalar se é verdadeiro ou falso. Ele vai clicando. Se é verdadeiro, dá um joinha e continua. Se é falso, ele vai apontar por que é falso. E percebe que tem tempo para eles fazerem isso. Olha nessa figura na parte superior, 33 segundos. Né? Se ele não consegue nesse tempo, ele para e começa de novo. Então, eles mesmos vão querer se superar. Para o quê? Resolver no menor tempo possível, e percebe que aqui no meu canto direito, ele tem um contador. Então, ele vai querer fazer o quê também? Acertar o máximo possível. Né? E eles gostam dessas coisas assim, interativa, né? Eu falo que nós estamos lidando com uma geração muito diferente. É uma geração que gosta das coisas dinâmicas. Eles estão sendo bombardeados o tempo todo por muitas informações, né? Nós aprendemos lá na maneira giz e lousa. Para eles não funcionam. Para eles tem que ser interativo, né? Tem esse mundo digital ainda. Eu sei que nós temos que nos acostumar, que nos aprimorar, né? Acostumar, na verdade, a conviver com isso, e eles gostam, porque ele é dinâmico, ele vai rolando na telinha e ele vai ter que ir apertando antes que a sentença desapareça da frente dele. Né? Então, vamos tentar, essas são sugestões aí que nós trazemos, eu sei que vocês têm muitas outras, né? Eu tenho aprendido muito com essa troca de experiência aí, mas fica uma sugestão para vocês usarem. Nosso tempinho, infelizmente, está acabando, então nós falamos um pouco sobre essa atividade de planejamento que vocês têm que desenvolver aí na TPC da escola, sempre identificando os seus objetivos e apropriando-se de seu planejamento. Nós refletimos um pouco sobre a autonomia e o protagonismo dos estudantes, né, em suas múltiplas representações, relacionando algumas etapas do trabalho em grupo, lembrando sempre colaborativo, identificamos e analisamos na sequência de atividades situações favoráveis para o desenvolvimento dessas atividades aí que nós podemos resolver, trabalhar com os nossos estudantes no formato de grupo. Né? Então, nós encerramos, né, a transmissão do ano e série aqui, e agora vocês vão, né, após a finalização, fazer esse desdobramento da pauta na escola, analisa, verifica os espaços, troca as experiências aí com seus colegas, e como em todo o processo, o que nós precisamos ter? A avaliação. Então, nós contamos com a avaliação aí de vocês. Eu desejo uma excelente formação, meu abraço e meu carinho para vocês. Até a próxima formação. Passa a palavra, Paula. Muito obrigada, professora Érica. Mais uma tarde de muito conhecimento. Adoro estar sempre aprendendo aqui junto com você. Quero agradecer a presença de todos aqui, a participação do pessoal aqui no nosso chat. É sempre muito bom, né, a gente ter essa medida de como a gente está indo, né? Então, aproveite também, vamos lá fazer a nossa avaliação, que também é muito importante para a gente. Quero desejar a todos uma boa semana, uma boa tarde de trabalho e até a próxima.